Olá, alunos. Essa é a videoaula da disciplina de Prática de Extensão Interdisciplinar, conhecida como PEI, dos alunos de Engenharia Mecânica do 4º e 5º período da Montilix Vila Velha. Eu sou a professora Márcia Mila e hoje a gente vai falar sobre o conteúdo que já foi disponibilizado em sala de aula para aqueles alunos que queiram, retomar o que já foi dito ou quem perdeu a aula. Bom, essa disciplina, ela foi implementada com a intenção de tornar o conhecimento que foi adquirido em sala de aula prático, ou seja, a partir de diversas portarias, a instituição resolveu criar essas disciplinas para que o aluno tenha a oportunidade de colocar em prática aquele conhecimento que vem sendo adquirido todo semestre. Então, primeiro vamos precisar entender o que significa extensão, né? Extensão, ela não pode ser desassociada a ensino e pesquisa, porque caminha sempre junto. A extensão caminha com o ensino, porque a extensão ela é aplicada para a sociedade, então, para isso, você tem que ter a base em ensino e a pesquisa também. Então, a gente vai definir extensão como sendo práticas que envolvem alunos, professores e técnicos e visam levar para a sociedade o conhecimento produzido na faculdade em forma de soluções para o seu desenvolvimento. Aí a pergunta é, por quê? Por que praticar a extensão? Para promover experiências de aprendizado com foco na aplicação do conhecimento, o conhecimento que já foi previamente adquirido pelo aluno, e transformar o conhecimento em comportamento, ou seja, em resultados. Bom, para isso serão desenvolvidas competências nos alunos. As competências, elas possuem 3 dimensões. A primeira competência, ela é cognitiva, e ela é relacionada ao conhecimento, ao saber teórico. A segunda competência é da dimensão psicomotora, são as habilidades, o saber fazer. E a terceira dimensão, ela é afetiva, relacionada com as atitudes e com o ser. Eu costumo fazer uma analogia que é mais ou menos assim, a gente comparar quando a pessoa vai tirar a carteira, né, a habilitação para dirigir. Então, em princípio, ele passa a ter aulas teóricas, né, ele começa a entender quais são as leis de trânsito, como é o princípio de funcionamento do carro, né, primeiros socorros até, e passada essa primeira fase, ele passa a ter aulas práticas. Nas aulas práticas, elas são monitoradas, né, junto com o instrutor, e o instrutor avisa, né, a pessoa que está lá naquele processo o que ela deve fazer. Então, ela deve entrar, colocar o cinto, ajustar os espelhos, né, verificar se o carro não está engrenado, liga o carro, né, dá a seta, engrena a primeira e vai soltando a embreagem, né, com a primeira, acelerando um pouco, enfim, ia dando uma série de comandos e o aluno começa a entender como ele vai dirigir. Bom, com o passar dos anos, né, e com o período em que a pessoa passa dirigindo, ela cria a habilidade, desculpa, ela passa a ter atitude porque ela se torna motorista, então ela passa a ser. E esse processo é tão natural que a pessoa nem percebe que ela está dirigindo. Então ele começa a dirigir, ele não percebe que ele passou de marcha, que ele colocou no ponto morto o momento que precisa pisar na embreagem para frear, né? Porque existem alguns momentos que você pode só pisar no freio sem necessidade de pisar na embreagem, você pode pular de uma marcha para outra. Por quê? Porque você já tem o domínio completo daquela competência e você não precisa ficar mais pensando muito bem como você vai agir, porque você já tem aquela competência bem sedimentada, ok? Bom, foi feito um estudo para o top 10, né, das competências, e a fonte está ali no relatório da Future of Jobs. Em 2012, eles falaram que o primeiro item em relação às competências, né, que as empresas buscavam nos profissionais que elas estavam contratando, ou que elas mantinham no quadro, é solução de problemas complexos. Depois, relacionamento com outros. Terceiro, gestão de pessoas, pensamento crítico, negociação, controle de qualidade, orientação para serviços, bom senso e tomada de decisão, escuta ativa e, finalmente, criatividade. Essa pesquisa foi refeita em 2020 e solução de problemas permanece em primeiro. Por quê?
Porque a solução de problemas, ela é muito complexa, né? De acordo com problemas complexos também. Por quê? Precisa daquelas 3 competências. Então, precisa do conhecimento prévio, precisa da habilidade para a pessoa se tornar um bom resolvedor de problemas, vamos colocar assim. Então, precisa muito desse conhecimento. Depois, repara que o pensamento crítico, que estava em 4ª posição, ele passou para a 2ª. Em sala de aula, eu costumo até brincar muito com vocês e falar, o aluno, quando eu peço para calcular qual é a espessura do isolante, ele coloca lá 5 metros de espessura de um isolante térmico, ou quando eu peço para dimensionar a altura de uma chaminé, para que o escoamento saia laminar, e ele coloca lá 20 centímetros, né? Eu até brinco que essa chaminé é dos Smurfs. Por quê? Porque faltou um senso crítico ali. Criatividade, que estava em 10º, passou a 3º. E por incrível que pareça, as pessoas acham que elas nascem criativos. Não, a criatividade ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, essa disciplina, ela busca justamente fazer com que vocês desenvolvam essas competências, né, de solução de problemas complexos, de pensamento crítico e de criatividade. Bom, eu achei muito interessante aqui essa fala, tem até aqui da revista Provir, né? As escolas deverão repensar seus modelos e apostar em formatos mais livres, que coloquem o aluno no centro, extrapolem os espaços das salas de aula e dialoguem com a comunidade. Por quê? O curso de engenharia, às vezes, ele fica uma bolhazinha, né? E o aluno, ele fica muito dentro da sala de aula, focado só na primeira competência, que é o teórico, o cognitivo, e acaba esquecendo das outras 2. Então, o intuito dessa disciplina é justamente fazer com que o aluno se torne o centro, né, seja o responsável pelo seu conhecimento e extrapole realmente os limites da sala de aula e que tenha acesso à comunidade, que extensão é justamente isso. Aí vem a pergunta, como utilizar o engajamento de alunos em projetos reais que atendam às necessidades da sociedade para obterem resultados otimizados na educação? Essa disciplina, então, vem para poder responder essa pergunta. Como que nós vamos fazer com que os alunos eles estejam envolvidos com projetos reais e que isso agregue valor à sociedade? O manual da disciplina de prática e extensão interdisciplinar, né, a disciplina PEI, ele se encontra no portal do aluno. Então, é necessário que vocês leiam esse manual com bastante atenção para ter uma compreensão mais ampla da disciplina. E essa videoaula, ela é um resumo desse manual. E qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo pelo fórum também. Bom, a ementa da disciplina diz que ela é uma abordagem prática, que expande expande a aprendizagem espacial e temporalmente, ou seja, tempo e espaço, para além da sala de aula tradicional, através do engajamento dos alunos na elaboração de uma proposta de intervenção na realidade que atenda às necessidades da sociedade. Então, essa primeira parte da ementa está relacionada à extensão, ou seja, o conhecimento adquirido dentro da sala de aula, ele vai ser aplicado fora da sala de aula, né, para tentar entender quais são as necessidades da sociedade e que o seu projeto ele cumpra com esse papel. Aí a segunda parte, quando fala de interdisciplinar, ele vem colocando o rompimento com a compartimentalização, ou seja, tornar isso em compartimentos, né, do conhecimento, relacionando os diversos conteúdos abordados no semestre por meio de uma temática central, que nesse caso é a sustentabilidade, partindo de uma compreensão da totalidade. Por que isso? Né? No curso de engenharia, as disciplinas elas vêm compartimentadas realmente. Então, por exemplo, o aluno aprende mecânica dos fluidos, termodinâmica, transferência de calor. Mas ele não consegue perceber no primeiro momento que existe uma relação muito íntima entre essas 3 disciplinas. No futuro, conforme ele vai amadurecendo, conforme ele vai tendo uma compreensão melhor, ele consegue verificar, né, que não existe essa barreira, que não existe essa compartimentalização. E aí, quando o aluno, por exemplo, começa a estudar mecânica dos fluidos, e ele vai fazer uma análise sobre a comporta. Então, o primeiro passo, a gente verifica quais as forças que atuam sobre essa comporta, por exemplo, a força que o fluido faz sobre uma comporta,
mas no segundo momento ele pode estar querendo dimensionar essa comporta. Então, disciplinas como resistência dos materiais também é extremamente importante, vai fazer parte do projeto, ok? Bom, esse modelo educativo proposto para essa disciplina, ele é diferenciado, ok? Essa disciplina de PEI. Então, a disciplina apresenta um modelo educativo diferenciado, pois promove experiências de aprendizagem com foco na aplicação do conhecimento, ou seja, relacionado às disciplinas que vocês estão cursando nesse semestre, claro, né, e as disciplinas que já foram cursadas também. Para isso, utiliza metodologias ativas, possibilitando aos estudantes a oportunidade de entrar em contato com a realidade e identificar junto à comunidade problemas e situações relevantes, fazer reflexão crítica e propor alguma intervenção. Bom, essas metodologias ativas faz com que o aluno ele seja protagonista do processo de aprendizado e não mais o professor. Porque até então, as metodologias aplicadas dentro da sala de aula fazem com que o aluno se torne muito passivo. Então, ele fica naquela posição em que o professor é o agente, né, ativo, né, da busca, da forma em que o conhecimento é apresentado. Nessa disciplina, não. Nessa disciplina, o professor ele vai ser um facilitador e o aluno é que vai ser o agente. Então, como que é essa metodologia, né, da disciplina PEI? Ou seja, essa aprendizagem da experiência aproxima o aluno do mundo real para que eles entendam as responsabilidades de uma futura profissão perante a sociedade. Então, aqui a gente vê algumas etapas, algumas fases desse processo de aprendizado da disciplina PEI. Então, como a gente pode ver aqui, a primeira fase a gente chama de check-in. Nessa fase, a gente vai apresentar a temática central do período e as questões norteadoras de cada disciplina do semestre. As questões norteadoras a gente vai apresentar nos próximos slides e a temática central já foi divulgada para os alunos, né? Esse semestre será a sustentabilidade. A divisão das equipes do trabalho, cada equipe é composta por um grupo de 6 a 8 alunos. A apresentação dos possíveis cenários reais de aprendizagem pode ser escola, pode ser asilo, empresas, unidades básicas de saúde, hospitais, associações, centros comunitários também, né? E os elementos do portfólio reflexivo. O portfólio reflexivo é o meio que vocês serão avaliados nessa disciplina. Bom, a segunda fase são as coordenadas. Nas coordenadas, será definido o local para a realização da proposta de intervenção. É necessário também a carta-contrato, tá? Que firma parceria, compromisso e segurança. Essa carta-contrato, agora, nesse primeiro tempo, né? A gente está vivendo essa fase de coronavírus. Então, vamos deixar isso um pouco em stand-by, porque não há essa possibilidade, né, da gente fazer essa intervenção no local nesse momento. E o cronograma de execução. Na terceira fase, é feito o diagnóstico de empatia. Então, primeiro contato, experiência vivenciada no cenário real, né, onde vai ser feita a intervenção com os usuários. Aí está escrito ali empatia. O que é empatia? É quando você se coloca no lugar do outro. Então, para que a gente consiga, de uma forma efetiva, levar para a sociedade uma situação em que a gente consiga colaborar para o desenvolvimento humano, melhorando a qualidade de vida, é preciso ter empatia. É preciso que a gente se coloque no lugar daquela comunidade para poder verificar onde a gente pode estar atuando da melhor forma possível. Então, nessa terceira fase, é feito o diagnóstico da solução-problema, tá? onde serão direcionadas as questões norteadoras também que nós vamos apresentar a seguir. A quarta fase é a idealização, ou seja, vai ser a elaboração do plano de ação para a solução do problema, aplicando os conhecimentos elaborados nas disciplinas do semestre para o curso, né, desse semestre agora, 2021, para o curso de Engenharia Mecânica. A quinta fase é a delivery, que é a entrega do plano de ação para os parceiros e execução no cenário real, do serviço, a inovação, do produto, né, do que for ser entregue. Nessa fase também vai ser feita a avaliação da satisfação dos parceiros, da comunidade, da instituição, né, que vai ser assistida. E a sexta e última fase é o check-out. É a apresentação do portfólio reflexivo com todas as etapas.
Quais são essas etapas? Introdução, problema, objetivo, metodologia, relato de experiência e as considerações finais. Bom, as questões norteadoras, elas estão relacionadas com as disciplinas que estão sendo cursadas pelo aluno naquele período. Então, quais são os objetivos das questões norteadoras? Buscar dar significado, aqui, ó, tá no quadrinho do lado, ao assunto abordado em sala de aula, objetivando a aplicação do conhecimento. Por quê? A gente precisa vincular o conhecimento que está sendo adquirido pelo aluno naquele período com o projeto que vai ser aplicado, né, o projeto de extensão que vai ser aplicado à comunidade. Direcionar o grupo para a escolha da problemática e a proposta deve responder o máximo de questões possíveis de forma a praticar a interdisciplinaridade. Repara que ele colocou ali o máximo de questões. A gente sabe que vai ser muito difícil conseguir relacionar, né, as 4 disciplinas que estão aqui. Então, o quanto a gente puder relacionar, o máximo, né, é essa proposta das questões norteadoras. Então, uma disciplina que vocês estão cursando esse semestre é termodinâmica. E aí, uma das questões, ou seja, o objetivo é quais processos observados desperdiçam energia e como torná-los mais eficientes. Outra pergunta é, quais fontes energéticas poderiam ser aproveitadas para produzir potência? No caso de resistência dos materiais 1, identifique algum elemento submetido à flexão ou torção, indicando qual a região de maior tensão e como ela poderia ser reduzida a nível do projeto. Em dinâmica, quais os mecanismos que foram observados e como as variáveis afetam o seu funcionamento. E, em equações diferenciais, a gente poderia perguntar quais as equações e conceitos que podem ser utilizados na elaboração de um modelo matemático e exposição dos dados. Então, essas questões norteadoras, elas devem ser relacionadas ao projeto de vocês. Ok? Bom, o portfólio reflexivo, né, vai ser um modo em que vocês serão avaliados, né, pelo projeto. Esse portfólio ele vai ser entregue em 2 etapas. Então, vamos ver aqui qual é a definição. O produto final da disciplina PEI será a elaboração de um portfólio reflexivo que deverá apresentar uma experiência vivenciada em situação real, visando estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo. Deverá ser desenvolvido no formato de apresentação, pode ser no PowerPoint, como vocês estão vendo aqui, né, slides, ou utilizando ferramentas digitais, né, no caso de Google Slides ou outro tipo de ferramenta digital, ok? A entrega da primeira etapa do portfólio reflexivo vai ter que conter essas 4 fases, né? Então, tem que ter a introdução, o problema, o objetivo e a metodologia. Essa primeira etapa tem que ser entregue no dia 27 de abril e no portal acadêmico. Não pode ser entregue via e-mail, não pode ser entregue materialmente, né, em folha, por exemplo, para o professor em sala de aula. Ela tem um prazo que é até o dia 27 de abril, se eu não me engano, às 23 horas e 59 minutos. Bom, na segunda etapa vai ser feito o quê? A apresentação e entrega da versão final que vai ocorrer no final do segundo bimestre, ok? Então, aqui está respectivamente, por quê? Você tem a entrega da primeira etapa no primeiro bimestre e a apresentação e versão final no segundo bimestre, de acordo com o cronograma. Bom, o portfólio ele tem esse formato. O slide deverá apresentar essas informações. Eu sugiro que vocês coloquem mesmo assim, portfólio da disciplina prática de extensão interdisciplinar TEI, curso de engenharia mecânica. Aí lá a equipe é composta por 6 a 8 participantes, vai colocar o nome de todos os alunos, a cidade Vila Velha e o ano de 2020, ok? Eu não quero que vocês utilizem o login da instituição, porque o trabalho não é da instituição, o trabalho é da equipe, tá bom? Bom, terminado o primeiro slide, a gente vai partir para a introdução. Na introdução, vocês vão apresentar o trabalho de vocês. E essa introdução é feita com 3 apresentações. A primeira é a apresentação da equipe de trabalho. E essa apresentação é de cada componente da equipe, ele vai precisar fazer a sua apresentação individual, dizendo quem ele é, de onde vem e a trajetória acadêmico-profissional.
Por que está escrito trajetória acadêmica e ou profissional? Porque pode ser que o aluno só tenha uma trajetória acadêmica. Então, ele terminou o ensino médio, né? E agora está cursando engenharia mecânica na Multivix de Vila Velha. Então, ele vai colocar apenas isso, né? Estudante de engenharia mecânica da Multivix Vila Velha. Mas pode ser que o aluno tenha também uma profissão, ele seja técnico em mecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em edificações, e aí ele coloca ali também, né, a experiência profissional dele. Vocês deverão inserir fotos de cada componente, pode fazer montagem, ok? A segunda apresentação é em relação às expectativas iniciais, é em relação à disciplina PEI. Então, vocês podem colocar um texto da expectativa da equipe inteira. Não precisa ser individual. E a última parte da apresentação é sobre a apresentação do tema, né, considerando aquelas questões norteadoras de acordo com aquelas 4 disciplinas que vocês estão cursando nesse período agora, de 4º e 5º período. Então, a apresentação do tema deverá ser realizada por cada equipe, buscando mostrar o entendimento da temática central, que é sustentabilidade, proposta para o período. A explicação deverá ser embasada na literatura da área. Então, é necessário que vocês coloquem, né, uma referência bibliográfica aqui. Bom, a segunda etapa vai ser o problema. Então, no problema, será a questão que se busca resolver por meio da intervenção local. O problema deverá ser claro, preciso, delimitado. O que significa isso? Significa que o problema ele não pode ser muito abrangente, né? Você precisa colocar uma limitação para o seu problema. Empírico, ou seja, ele é experimental e passível de solução dentro de critérios metodológicos. Então, eu até costumei brincar com vocês em sala de aula e falo assim, não adianta vocês quererem inventar um teletransportador. Eu gostaria muito que alguma equipe inventasse, mas, infelizmente, ele não é passível de solução, ok? As questões norteadoras vão direcionar seus passos para a observação do problema existente no cenário escolhido. Aquelas questões norteadoras que nós apresentamos lá anteriormente, que estão vinculadas às disciplinas que estão sendo cursadas. A pergunta-chave para a formulação do problema é em que intervir? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Então, fazendo uma analogia com uma outra situação, vamos imaginar que o meu problema seja, toda vez que eu peço uma pizza portuguesa, essa pizza vem, e eu não sei se a massa é fina, se a massa é grossa, qual o diâmetro, se vem com borda, sem borda, qual é o recheio dela, se vem com pimentão, ervilha em lata, milho em lata, se vem bacon, se vem presunto ou ovos. Então, isso é um problema, porque eu dou um tiro no escuro na hora que eu ligo, né, para pedir para entregar, e eu não sei, porque eu não estou com o cardápio ali, o que tem que ficar perguntando, e a pessoa não pode dar, de repente, todas essas informações. Então, a minha situação, problema, seria a falta de padronização da pizza portuguesa, gerando insatisfação, porque muitas vezes eu não gosto de um determinado componente daquele. O objetivo vai ser a indicação daquilo que se pretende alcançar com a intervenção da proposta. O objetivo, ele constitui a ação que conduz ao tratamento da questão indicada no problema. E a pergunta-chave para a formulação do objetivo é para que intervir? A outra coisa está uma observaçãozinha ali, ó. O objetivo sempre começa com o verbo no infinitivo. Como é que é verbo no infinitivo? Aqueles terminados com R. Então, intervir, alcançar, né, são verbos que estão no infinitivo. Como que você vai escrever isso? Vamos continuar na situação nossa lá da pizza portuguesa que tem que ser padronizada. Como que isso seria escrito? O objetivo seria escrito da seguinte forma. Definir os ingredientes da massa e do recheio e a quantidade de cada um desses componentes. Desenvolver uma metodologia para fazer a massa da pizza e a ordem que os recheios devem entrar com também o tempo de cozimento, ok? Esse é o objetivo, é o que você vai intervir. A metodologia é o plano de ação. A metodologia, ela funciona da seguinte forma. Imagina que a pessoa não saiba, não tenha feito parte do seu projeto, não tenha trabalhado com vocês, e aí a pessoa verifica qual foi o seu projeto, acha aquilo muito legal e resolve implementar também. Só que ela não tem como entrar em contato contigo. Então, na metodologia, deve estar escrito passo a passo do que vai ser feito, de forma que uma pessoa que não tenha contato com a equipe,
possa ler o seu trabalho e conseguir reproduzir o seu projeto, tá bom? Então, a metodologia será o conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados para resolver o problema indicado, ou seja, deverá descrever como a experiência será vivenciada. Deverá ser levado em consideração o objetivo a ser alcançado e a pergunta-chave para a formulação do problema, da metodologia, é como intervir. Por que está escrito como? Porque metodologia é um método, ou seja, como intervir. Então, como que a gente vai resolver, né, a questão da metodologia? Como que ela é feita? Então, deixando claro que a metodologia é o plano de ação, né? E no plano de ação, os seguintes aspectos deverão ser abordados. São 6 aspectos. E eu vou conversar com vocês, falando cada um desses, usando aquela situação, exemplo lá da pizza portuguesa, tá bom? Então, o primeiro, o que será feito? As etapas. Então, a gente precisa dizer que, na metodologia, nós vamos descrever como a pizza será feita, a massa, os ingredientes, né, a ordem, quem vai executar isso, enfim, né, não minto, quem vai executar não, só o que será feito. O segundo aspecto é por que será feito. Então, a gente tem que apresentar uma breve justificativa com base no problema diagnosticado. Então, por que será feito? Em função da insatisfação de alguns clientes na compra da pizza, porque tem gente também que é alérgico a alguma coisa, né? Tem gente que tem intolerância a pimentão, enfim. Então, esse é um motivo. Eu preciso escrever uma justificativa aqui no segundo aspecto. O terceiro é onde será feito. Eu preciso dizer qual é o local, o endereço, o contato e a descrição. Então, vai ser feito na minha casa, na casa do vizinho, no restaurante, na pizzaria, coloco lá todos os dados, endereço, contato e descrição. Quando será feito? Nesse aspecto aqui, nesse item, vocês podem estar usando um cronograma. E aí vocês podem colocar as atividades e o tempo de execução. Então, 1 mês, 2 semanas, 3 meses, né? Qual é o tempo que vai ser utilizado para fazer cada uma dessas tarefas? Então, quando será feito, tem que ter o tempo, data e período que será realizada a intervenção. No caso da pizza, a gente pode colocar lá tempo de preparo da massa, tempo que ela deve ser assada, né? O tempo para poder fazer o recheio, porque tem que ralar o queijo, vai ter que picar os ovos, vai ter que, né, fatiar os ovos e picar o bacon vai ser picado, vai ser fatiado, enfim, a gente precisa descrever, né, quanto tempo vai ser utilizado, fazendo um cronograma para que isso seja mais fácil de ser visualizado, ok? Por quem será feito? Esse outro item, vocês podem estar usando um quadro. Qual a diferença de quadro para tabela? A tabela ela leva valores quantitativos. Então, 1 hora, 2 horas, 1,5 centímetros, né, 14 milímetros. Isso são informações quantitativas. O quadro, ele fornece informações que não são relacionadas com números. Então, por exemplo, no quadro, eu posso chegar e botar assim, fulano de tal. Vai ser responsável pela compra dos componentes da pizza, né, dos itens lá da pizza, dos ingredientes da pizza. Ciclano de tal vai ser responsável pelo preparo da massa. Beltrano de tal vai ser responsável por ralar o queijo, picar o bacon. O outro vai ser responsável pelo preparo do molho, por exemplo, tá? Então, tem que descrever o papel de cada um dos integrantes da equipe na intervenção. Todos os 8 componentes, 7 ou 6 componentes. E por último, como será feito? Ali você vai ter que descrever como as ações de intervenção serão realizadas passo a passo, ou seja, os procedimentos que envolvem a experiência. Ali vai entrar como se fosse a receita da pizza. Então, ali eu preciso dizer bem direitinho como é que a massa vai ser feita. E eu preciso, né, acrescente numa travessa a farinha, a água, o óleo, o fermento biológico, mexa, sal, deixa a massa descansar, assove a massa novamente por tanto tempo. Ali eu vou descrevendo passo a passo, de forma que uma pessoa que nunca fez pizza ou que nunca me viu fazendo a pizza, ela possa ler e reproduzir tudo, porque todas as informações para o meu projeto estão contidas ali na metodologia, ok? Então, com isso eu encerro o conteúdo do primeiro bimestre. Caso vocês tenham algumas dúvidas, nós teremos as nossas aulas presenciais e as dúvidas elas podem ser colocadas no fórum da disciplina também, que de tempos em tempos eu entro ali para responder a dúvida dos alunos. E qualquer problema, né, é só falar comigo.
ou via fórum, ou via aula presencial, que está sendo remota, né? A aula está sendo remota. Eu tenho colocado no Zoom, eu tenho feito essas aulas remotas no Zoom, e aí lá no fórum e no aplicativo também eu deixei o endereço, ok? Então eu desejo boa sorte para vocês e vamos que tem muita coisa para ser feita.